A gente vai conversar agora com o deputado federal Fausto Pinato, do PP, ele que tem sua base eleitoral aqui na região e domicílio eleitoral em Fernandópolis, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse momento difícil pelo qual o país atravessa. O deputado está aqui no Skype comigo. Deputado, tudo bem? Me ouve? Estou ouvindo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Obrigado por nos atender, viu? Então, para a gente começar, deputado, eu queria que o senhor falasse do Congresso. Quais as ações do Congresso aí? Como que o Congresso tem reagido a essa crise sem precedentes aí, como eu disse, na história recente do Brasil? Olha, o Congresso... Primeiro é importante deixar claro que essa pandemia do coronavírus não é culpa da República, não é culpa do Congresso Nacional, não é culpa do Poder Judiciário, né? É uma pandemia que chegou e nós temos que enfrentar. O Congresso Nacional não vem medir esforços, né, aprovando várias medidas urgentes para que possamos, de certa forma, fazer os recursos chegar na ponta, aos governadores, aos prefeitos, justamente para dar um grande auxílio na questão do combate ao coronavírus. E outras medidas que um pouco mais lenta, até porque vejo, às vezes, o ministro da Economia tem uma certa dificuldade de fiscalizar para chegar os recursos nas pontas, algumas medidas que possam, de certa forma, estar beneficiando o pequeno, médio empresário, o gerador de emprego. Legal. Ô, deputado, a gente tem visto aí também que em meio a essa crise do vírus, a gente está atravessando uma crise política grave aí, né? Tivemos a demissão do ministro Moro, um pouco antes a do ministro Mandetta. Como é que está a relação Congresso-presidente, agora a negociação aí com o pessoal do Centrão? Como é que está essa questão, deputado? Olha, eu sempre mantive uma posição independente, né? Apoio o governo, apoio o presidente Bolsonaro, né, no tudo aquilo que for bom para o nosso país, né? E também critico. Vocês viram recentemente, eu criticando o ministro das Relações Exteriores, da própria Educação, fizeram um ataque contra a China. Eu, como presidente da Comissão da Agricultura, sabendo que o setor de abastecimento, agora nós somos o maior recorde de grão, e nós temos o maior parceiro comercial, acho que muitas vezes o governo desafina em algumas pautas pontuais. E nós, como somos deputados, somos amigos, né? Temos que alertar o governo nesse sentido, né? Eu acho que agora o momento seria um momento de responsabilidade, né? De pacificação. Por outro lado, também, o governo tem que parar de fazer crises e conflitos desnecessários. E, por outro lado, também, alguns governadores têm que parar de querer quanto pior, melhor, jogando lenha na fogueira. Então, cabe a nós, que somos aí de centro-direita, tentar, de certa forma, fazer o meio de campo uma trégua, porque o que vale agora é combater o coronavírus, né, e tentar minimizar o impacto econômico do desemprego, que vai ser muito grande devido à falta de oportunidade das pessoas poderem trabalhar para poder se proteger. Ô, deputado, como que o Congresso tem recebido a participação do presidente em congressos, em manifestos que pedem o fechamento do Congresso? Olha, o presidente fala que a manifestação é livre e tal, nesse sentido e tal. Ele fala que pessoalmente nunca instigou isso e a gente nunca viu diretamente ele instigar isso. Por outro lado, como o momento que a gente vive é muito delicado, né, onde de certa forma existe aí um clima não favorável, seria bom evitar esse tipo de aparecimento e manifestações nesse sentido. Por quê? Querendo ou não querendo, isso acaba, de certa forma, criando, trincando o relacionamento, seja com o Congresso, seja com o Supremo. Da mesma maneira também, que eu acho que tanto o Congresso como o Supremo também tem que, de certa forma, agora tentar também suavizar com o governo para trabalhar de maneira harmônica, independente, mas focado no único objetivo, que é combater o corona e, acima de tudo, tentar minimizar os impactos econômicos. Deputado, a gente acompanha Brasília pela imprensa, claro, e é inevitável perguntar para o senhor, a gente especula-se muito questão de impeachment. Eu queria ouvir do senhor, enquanto congressista, deputado, existe clima para o impeachment? Há mesmo essas conversas em Brasília ou é tudo especulação? Olha, eu como legalista e como brasileiro, e acima de tudo como cidadão, vejo que o momento agora não seria oportuno, né? O processo de impeachment no meio de uma epidemia, onde a gente precisa de investimento e tal, eu acho que não é. Por outro lado, precisamos saber, né, por enquanto a gente tem fatos, depoimentos, mas a gente precisa saber, esperar o decorrer das investigações, né,
para aí sim tomar uma decisão jurídica, política, um adendo. E a questão econômica agora com essa pandemia. O governo perdeu muito com a saída do ministro Sérgio Moro ou não vai fazer falta? Olha, eu acho que perdeu sim, né? Perdeu. Deixa eu só voltar aqui. Como é que volta aqui, Roberto? Eu perdi alguma coisa aqui. Espera um pouquinho, deixa eu voltar o vídeo aqui. Apertar na camerinha. Hã? É só apertar na camerinha aí embaixo do... Aonde? Peraí. Aqui. Pode ir falando que a gente está ouvindo o senhor. Hora que voltar. Aí. Mas não voltou a câmera aí. Aí, voltou sim. Está perfeito, deputado. Bom, então a pergunta se perdeu. Eu acho que todos nós perdemos, né? Perdeu o Brasil, perdeu o próprio Sérgio Moro, perdeu o governo, perdemos todos nós, né? Eu acho que era uma pessoa que, de certa forma, também ajudava muito na credibilidade do governo. Eu vejo isso com pena, mas, por outro lado, o país não pode parar também. Deputado, falar um pouquinho de eleições, tem se discutido um eventual e possível adiamento das eleições de outubro. Isso vai ser possível ou o senhor não acredita nessa possibilidade? Olha, eu vejo o seguinte, né? Isso não depende mais da gente. Eu acho que isso vai depender das autoridades, né, da saúde, né? Por quê? Nós não sabemos se até nas vésperas ou perto das eleições nós vamos estar com a pandemia controlada, né? Então, eu penso que, se não tiver, com certeza terá que cancelar as eleições. Agora, se já estiver controlado, estiver mais seguro, né, aí eu acho que podemos manter o calendário. Mas, pelo que eu estou vendo, deve-se prorrogar as eleições. Falar um pouquinho da região, deputado. Como eu disse, o senhor tem base aí em Fernandópolis, do lado de Votuporanga, pertinho aqui de Rio Preto, cidades que têm registrado casos aí cada dia maiores do coronavírus. Qual que é a avaliação que o senhor faz das medidas que têm sido adotadas até o momento, como a orientação de isolamento social e fechamento de comércio? Bom, primeiro a gente tem que recordar um pouquinho. Nós tínhamos, se eu fosse o presidente da República, nós tínhamos a informação que a pandemia já estava avançada, né, que inclusive os Estados Unidos estaria bem infectado, né? Eu acho que nós demoramos um pouco para fazer o fechamento das fronteiras e tomar algumas medidas necessárias. E também demoramos a trazer equipamento. Você lembra que no começo nós não tinha máscara para comprar na farmácia, ainda não tinha, né? Kit, enfim, aparelhos para respiratórios nesse sentido. Então, acho que nós atrasamos nesse sentido. A nossa região, quando a gente vê em outros lugares do estado, ou até mesmo outros estados, está de parabéns. Aliás, eu queria aproveitar aqui para dar os parabéns aos profissionais de saúde, né? Aos prefeitos, coitados, que também não têm culpa dessa pandemia, e muitas vezes o chefe do executivo fica naquela. Eu libero e aumenta a pandemia, seguro, não aumenta a pandemia, mas gera um monte de desemprego. É mais ou menos assim, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Por outro lado, acho que se a gente tivesse tomado as iniciativas do começo, o governo se preparado, feito uma verticalização entre o governo federal, os estados e os municípios, com certeza a gente estaria controlando isso mais rápido, né? E gradativamente soltando alguns setores estratégicos, abastecimento, mercado, loja, porque o pessoal tem que trabalhar. Eu costumo dizer o seguinte, eu não concordo com a posição do governador do estado de São Paulo de querer fechar tudo, e também não concordo do Bolsonaro querer liberar tudo. Eu acho que está faltando um pouco de equilíbrio entre essas duas posições, né, e estratégia para que possamos, sim, manter sob o controle o coronavírus, mas também manter sob o controle o mínimo de geração de emprego que o povo precisa trabalhar. Legal. Deputado, a Câmara aprovou esses dias aí para trás a compensação de ICMS e ISS para os municípios e para os estados. Esse dinheiro tem uma previsão, ele vem rápido para suprir essa queda brutal de arrecadação que os municípios principalmente têm sentido? Com certeza, até porque tem muitos municípios que já não vai conseguir fazer a folha em agosto. Então nós vamos trabalhando duro, uma votação rápida nesse sentido, para que possamos, de certa forma, fazer chegar o socorro mínimo para os prefeitos manterem as folhas aí e o combate ao coronavírus e as suas contas em dias. Tá certo, gente. Está aí o deputado federal Fausto Pinato, do Progressista. O senhor quer falar alguma coisa, deixar um recado aqui para a região, deputado? Lembrando que a TV Câmara
abrange aqui Rio Preto e toda a pequena região aqui no entorno da cidade. Bom, primeiro eu queria te parabenizar pelo grande trabalho, dar um beijo a todos aí da TV Câmara de Rio Preto, que faz um trabalho excelente. Dizer a todos que estão nos assistindo, eu sei que revolta, a gente sofre, a gente tem amigos, eu também estou triste, né? É um momento difícil, mas eu volto a dizer, o vírus, a pandemia, não é culpa minha, não é culpa do presidente, não é culpa do Congresso, não é culpa do professor, não é culpa do policial, não é culpa do jornalista. Nós temos que enfrentar, né? É o momento de darmos as mãos, solidariedade àqueles que mais precisam, né? Nós sabemos que tem pessoas aí já passando necessidade, aqueles têm, mas o brasileiro é bom, a gente vê tantas pessoas aí comprando cestas básicas, doando alimentos. Então agora é um momento de solidariedade e harmonia e quebrar um pouco o ódio. O ódio não serve nesse momento. O vírus e o desemprego não escolhe ideologia partidária, mas escolhe pais de famílias, escolhe pessoas. Então é um momento agora de solidariedade, união, fé em Deus, mas nós vamos superá-los. Deputado, uma situação que acho que a gente não abordou aqui, questão de emendas. O governo tem liberado as emendas parlamentares, principalmente aquelas à saúde? Vem liberando, sim, vem liberando e vem ajudando muito os parlamentares nesse sentido. Inclusive, eu acabei de passar uma lista agora para atender praticamente todos os hospitais, secretária de saúde da nossa região. Tá certo, tá aí o deputado federal Fausto Pinato. Deputado, obrigado pela entrevista aí, viu? Obrigado a você, querido. Forte abraço.